Como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. E o tópico da lição é Letoblak, que traduzido para o português significa para seu bem. Os céticos que procuram razões para rejeitar a Bíblia apontam para algumas palavras fortes de Deus que aparecem no Antigo Testamento. A ideia é que o Deus do Antigo Testamento era severo, vingativo e mesquinho, em contraste com Jesus. Esse não é um argumento novo, mas é tão falho agora como era quando foi promovido há muitos séculos. Vez após vez, o Antigo Testamento apresenta o Senhor amando o seu povo e desejando somente o que era melhor para ele. E este amor aparece com intensidade em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 1 até o 11, lemos: Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim no monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali, então, como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel de Beerotebené, Jacã, para Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Golgota, e de Golgota para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Estes versos que lemos está no contexto de Deus escrevendo novamente nas 2 tábuas de pedra que Moisés havia subido ao monte novamente, porque as primeiras tábuas haviam sido quebradas. Agora Deus, ele renova a aliança com seu povo, apesar do pecado que eles haviam cometido. A graça e o amor de Deus por Israel emanam desses textos. Observe que os versos 12 e 13 compõem uma frase longa, uma pergunta simples. O que eu, o Senhor, estou pedindo a você, senão o seguinte, que vocês andem nos meus caminhos, me amem, me sirvam e guardem os meus estatutos para o seu bem? Nesses versos, no hebraico, as palavras para, seu e você estão no singular. Embora Deus esteja falando à nação como um todo, que bem faria suas palavras se o povo de forma individual obedecesse? O todo é tão bom quanto a soma das partes. O Senhor falou a cada um individualmente e a Israel como nação. Observemos também o final do verso 13. Guarde essas coisas, letoplak, ou seja, para
o seu bem. Em outras palavras, Deus ordenou ao povo que obedecesse porque era do interesse do próprio povo fazê-lo. O Senhor o criou, o sustentava e sabia o que era melhor para ele. A obediência à lei, aos 10 mandamentos, atuaria apenas em seu benefício. Muitas vezes, a lei é comparada a uma cerca viva, um muro de proteção e, ao permanecerem em seu perímetro, seus seguidores são protegidos de uma série de males que, de outra forma, os alcançaria e os destruiria. Em suma, por amor ao seu povo, Deus lhe deu sua lei e a obediência a ela resultaria no bem dele. Quando eu estudava técnico de contabilidade no Colégio Brasileiro, no centro de Belo Horizonte, eu tinha uma professora de direito que dizia que a lei ela está para nos amparar. E a lei de Deus, ela tem me amparado desde aquele momento, aos 15 anos, quando conheci esta palavra, quando conheci o Evangelho, quando conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fui batizado aos 16 anos e durante todo esse tempo, a lei de Deus, ela tem me amparado dos males que este mundo poderia me trazer. Eu cresci em uma periferia onde tinha muitos conhecidos e a maioria desses conhecidos, por não ter conhecido e por não ter o amparo da lei como eu tive, muitos deles morreram de forma brutal. Muitos foram assassinados, outros morreram vítima de delinquência, vítima de roubo, vítima de acidente de trânsito. O certo é que essas pessoas não tiveram o acesso ao amparo da lei. Eles não conheciam a lei de Deus. E os que conheciam, mas não obedeceram, muitos foram presos, morreram em prisões, outros estão presos até o dia de hoje. O certo é que a lei está para nos amparar. Mas quando nós não vivemos de acordo com a lei ela serve para nos condenar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos dá a oportunidade de dia a dia renovar a nossa confiança nele. Louvado seja Deus, que a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de fazer um novo concerto com Ele e de recomeçar novamente, para que assim possamos ser abençoados e abençoar aqueles que convivem conosco. É teu desejo ser amparado pela lei de Deus? Então, por que não começar, a partir de hoje, a obedecê-la? Se este é o seu desejo, ore comigo neste momento maravilhoso, Pai. Muito obrigado por deixar a tua lei para o nosso bem. Sabemos que a tua lei é perfeita. E se nós, Pai querido, dia a dia meditar nela e obedecê-la, será para o nosso bem, porque o caráter do Senhor é perfeito, e como a lei é a reflexão do teu caráter, nós observando, nós passamos a nos tornar mais parecido com o Senhor. Por isso, Pai querido, dá-nos o teu Santo Espírito nesse dia, porque somente Ele pode nos transformando para que nós possamos, gratidão, viver de acordo com o que o Senhor nos pede. Por isso te oro e faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que as ricas bênçãos de Deus te alcance no dia de hoje.